quero ler um texto que, na minha opinião, é clássico a respeito deste assunto. Ele fala muito sobre a necessidade de renovação espiritual e está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler alguns versículos pontuais. Não vamos ler todo o texto, porque este episódio da vida de Elias ele é muito extenso. Vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler do 1 ao 7, pular alguns, ler o 9, pular alguns, ler o 15. Então vamos do versículo 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Versículo 9. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Versículo 15, nós vamos ler um trecho apenas deste versículo. Versículo 15, e o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho. Volta pelo teu caminho. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor para que Ele abençoe por mais uma vez a exposição da sua palavra. Pai das luzes, Deus de amor e de bondade, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, em mais um culto, Senhor, de renovação espiritual, em mais uma quarta-feira de jejum, Senhor, em que nós renunciamos à necessidade da nossa carne para nos alimentarmos do Seu Espírito, para que o nosso espírito venha a ser fortalecido pela graça de Deus e pela unção do Espírito Santo. E nós estamos, Senhor, para ouvir a exposição bíblica e pedimos, Senhor, que todo pensamento venha a ser levado cativo a serviço de Cristo, para que a palavra que é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração venha vasculhar o nosso interior essa noite e, confrontados pela sua palavra,
nós possamos, Senhor, sair daqui esta noite de ensino, Senhor, refletindo acerca daquilo que o Senhor deseja para nós. Abre o céu sobre nós, manifesta a presença do Teu Espírito Santo, que haja renovo, que haja cura, que o Senhor nos levante, nos fortaleça, nos robusteça pela Sua palavra. É o que nós lhe pedimos e no nome de Jesus te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Eu quero falar com os irmãos sobre voltando ao caminho. Voltando ao caminho. Elias é um profeta que aparece no cenário da palavra de Deus num período um tanto quanto conturbado da história de Israel. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel se divide. E após a divisão de Israel entre o reino do norte e o reino do sul, Israel nunca mais se acertou de maneira definitiva na presença de Deus. E o reino do norte está vivendo já desde o capítulo 16 do primeiro livro dos Reis um período conturbado da sua história. Porque enquanto Judá, com capital em Jerusalém, está vivendo um tempo de relativa paz, porque está reinando um rei sobre aquela nação, sobre aquele reino que teme ao Senhor. Israel, o reino do norte, que ainda vai ter sua capital por Samaria, quando o pai de Acabe assume o trono, está vivendo uma sucessão de reis ímpios. E parece, meu irmão, depois você pode ler com calma na sua casa, do capítulo 16 em diante, tanto Baasa como Jeú, Zinri, os reis que assumem, parece que eles estão competindo entre si para ver quem é mais ímpio, para ver quem é o rei mais idólatra, para ver quem é o rei mais pecador. Tanto que após a morte de cada um deles, sempre vai ter um versículo-chave que vai dizer: e fez esse pior do que todos quantos o haviam antecedido. E vem um novo rei. Só que Acabe, ele é um rei tão terrível que no capítulo 16, depois que o seu pai, chamado Onri, morre, a Bíblia nos mostra que, como já não fosse o bastante andar em todos os caminhos de Jeroboão, Acabe ainda toma por esposa Jezabel. Então é como se a Bíblia dissesse, já não bastasse fazer tudo o que os outros fizeram de errado, Acabe foi além. Como se não desse para pecar mais, como se não bastasse tudo o que todos eles tinham feito errado. Acabe andou nos mesmos passos, cometeu os mesmos erros, só que ele foi além. Ele se casa com Jezabel. Jezabel é sacerdotisa de Baal, filha do rei dos Sidônios, e ela consigo traz uma caravana de profetas, 850 homens, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, para habitar em Israel. Postes ídolos são levantados, altares são levantados, o templo é fechado, o culto a Deus se encerra. E agora toda a nação está servindo a Baal por influência de uma mulher. Porque Acabe decidiu se casar com ela. E no meio de todo esse cenário, Elias aparece em 1 Reis 17. No versículo 1, e a Bíblia não fala de quem Elias era filho, não fala
a ascendência de Elias, a história de Elias, o chamado de Elias, aonde Deus encontra com Elias, tudo que se sabe é o seu nome e aonde ele nasceu. E a palavra Elias, ou o nome Elias no hebraico, significa meu Deus é Jeová. Então, ele surge como uma mensagem a Israel. E qual a mensagem? De que há um profeta ainda em Israel que tem por Deus Jeová. A segunda informação é que ele é tisbita e ele mora na região de Gileade. A região famosa por produzir bálsamos. Então, além de ser uma mensagem, ele vem de um lugar que produz remédio. Porque a palavra que Elias ia anunciar durante os próximos capítulos dos livros dos reis, tanto primeiro quanto segundo, até o momento em que ele é arrebatado num redemoinho para ir ter com o Senhor, seria remédio para a situação que Israel estava vivendo, porque não há remédio que cure melhor do que a palavra de Deus. A palavra de Deus cura um emocional quebrado, a família falida, um casamento destruído. A palavra de Deus cura um ministério infrutífero. A palavra de Deus cura todos os desvios de caráter de um homem, de uma mulher. A palavra de Deus é o remédio que sara a doença da alma do homem que está vivendo sem Deus. E Elias aparece nesse cenário. Independente da história pregressa de Elias, o fato é que Deus o usa. Porque para Deus, pouco importa de onde você veio. Não importa a sua origem. O que importa é o seu destino. E a sua origem não é o seu destino. Não importa onde você veio, de onde você nasceu, a sua origem não é uma sentença de morte. A sua origem não é uma sentença de prisão. Porque o Deus que te chamou é poderoso para mudar o seu destino. E Elias é usado por Deus. E se você quiser tomar nota, é porque eu vou só citar apenas. Pelo ministério de Elias acontecem muitos milagres. Primeiro, a chuva cessa. 1 Reis 17:1. Elias surge no cenário, ele ora a Deus e diz: sobre a minha palavra não vai chover sobre a terra e nem brotar orvalho. E quando a gente vai para Tiago capítulo 5, a Bíblia nos mostra que por 3 anos e 6 meses o céu não dá chuva e a terra não dá orvalho. O segundo milagre é que corvos sustentam Elias com pão e carne. 1 Reis 17, versículo 6. Há uma conversa, irmão, que os corvos eram um apelido para uma caravana que passava na região aonde Elias vivia, ou estava próximo ao ribeiro de Querite. O que de forma nenhuma invalidaria o fato de que Deus é Deus de provisão. Mas a palavra corvo aqui é uma palavra literal, tanto no hebraico quanto no nosso idioma. E isso nos traz de maneira mais extraordinária a revelação de que Deus é Deus que supre de onde a gente menos imagina. O terceiro milagre é que quando o ribeiro de Querite seca, ele vai a Sarepta e, baseado no ato de uma mulher, ele libera uma palavra que multiplica a farinha e azeite daquela viúva. 1 Reis 17, 14 e 15. Você pode observar essas referências em casa depois. O quarto milagre
se dá também na casa da viúva de Sarepta. Porque após alguns dias, Elias estava morando na casa daquela viúva, havia um quarto preparado para ele ali. O filho da viúva morre. E dos versículos 22 a 24 do capítulo 17, a Bíblia nos mostra que Elias é usado por Deus para ressuscitar aquele menino. Porque não há limites de milagre da parte de Deus sobre a vida de uma mão generosa. Você quer ser extremamente abençoado por Deus? Aprenda o poder da generosidade. Porque aquela mulher dá a Elias primeiro do pão e da água, para depois servir a si, num ato de generosidade. E na generosidade, Deus visita não somente a despensa daquela mulher, como a saúde do seu filho. O ato de generosidade que você faz hoje resulta bênçãos para as suas próximas gerações. O quinto milagre é também algo que nós devemos observar, porque Elias é responsável pelo segundo maior despertamento espiritual da história de Israel. O primeiro foi com Moisés, o segundo foi com Elias. E Elias foi chamado por Deus para encontrar Acabe. Acabe o chama de perturbador. Elias retruca a Acabe. Elias manda chamar os profetas de Baal. E às vezes, meus irmãos, nós, por uma leitura errada, equivocada, a gente tende a diminuir o grau ou o tamanho do milagre que Deus realizou. Falando que Elias enfrentou os 400 profetas. O texto é claro em dizer, em 1 Reis 18, que eram 400 profetas de Baal e 450 de Azera. O que totaliza cerca de 800 homens, 850, que Elias enfrenta. E não importa quantos vêm daqui para lá. O que importa é que daqui parte alguém que tem o Deus vivo. E aliás, eu só reformular porque foi confuso. Não importa quantos vêm de lá para cá. Daqui para lá vai alguém com Deus vivo. E quando ele prepara o cenário de sacrifício, a Bíblia nos mostra que ele dá a vantagem de saída aos profetas de Baal e de Azera. Por quê? Porque ele estava certo que o Deus verdadeiro era o que ele servia. Então eles passam da manhã até o meio-dia, se cortando, clamando. E aí Elias, um homem de convicção, porque para servir a Deus tem que ter convicção. Ele começa a dizer, clama mais alto. Às vezes ele está viajando ou dormindo, ou ocupado com alguma outra coisa. Se fosse no dia de hoje, às vezes ele está no Zap respondendo a mensagem de alguém. Chega a vez de Elias. E quando chega a vez de Elias, Elias tem o cuidado de reparar o altar. E note que o altar não é dele, o altar é do Senhor. O que estava depredado no cume do monte, ou melhor, no monte aonde eles estavam, no Monte Carmelo, não era o altar de Elias, não era o altar do sacerdote, era o altar do Senhor. E quando ele começa a reparar o altar do Senhor, ele tem o cuidado de estabelecer, de acordo com as diretrizes estabelecidas na lei. Após esse restaurar, ele manda abrir uma vala em torno do altar. Ele
coloca 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, as 12 famílias que deram origem ao povo de Israel, a tribo de Israel. Isso aqui é poderosíssimo, porque Elias está nos indicando que o lugar da nossa família é no altar. O lugar da nossa família é no altar do Senhor. E às vezes a gente aceita tão pacificamente o roubo daquilo que deveria estar no altar, mas o lugar da nossa família é no altar do Senhor. Quando ele posiciona as 12 pedras, ele manda encher 4 cântaros d'água e virar os cântaros sobre o altar, para molhar a madeira, molhar o sacrifício e molhar as pedras. Quando jogam os 4 cântaros, ele manda repetir o processo e cerca de 12 cântaros ao todo são jogados sobre o altar. E a Bíblia diz que toda a vala transborda de água. Por que Elias manda jogar água sobre o altar? Alguém vai dizer, para ficar mais difícil pegar fogo. Mas vai a algo muito além disso. Na terra em que se servia a Baal, no templo do deus Baal, os sacerdotes tinham um altar. E abaixo desse altar havia um tanque de óleo. E quando o sacerdote na parte de cima clamava para que Baal respondesse com fogo, o auxiliar do sacerdote ficava num compartimento embaixo para colocar fogo no tanque, para que o fogo subisse e eles dissessem que Baal estava respondendo às suas orações com fogo. Quando Elias manda jogar a água, ele está dizendo, aqui não tem manipulação. Aqui ninguém mexe com a emoção de ninguém, aqui ninguém brinca com a inteligência de ninguém. Quando Deus decide responder com fogo, Ele responde com fogo, porque a gente não trabalha com fogo estranho, a gente trabalha com fogo do céu. O fogo que havia no templo de Baal vinha de baixo para cima, mas o fogo pelo qual Elias estava clamando vinha de cima para baixo, porque o servo do Senhor não trabalha com fogo estranho. Então Elias manda molhar. E aquilo era uma mensagem. Ele estava dizendo, o fogo que vocês vão ver aqui é um fogo genuinamente vindo do céu. Aí em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 37 a 38, ele ora. E quando ele ora, e ele faz uma das orações mais simples da Bíblia Sagrada, que tem uma das respostas mais poderosas. Ele vai orar dizendo, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que eu sou seu servo, que eu sou o cara, não, que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Ele está orando, responde para que vejam que o Senhor é Deus, que a glória é sua, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Quando ele ora, a Bíblia diz, caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. Não sobrou nem cinza sobre o altar do Senhor. Porque o texto é claro em dizer, o irmão pode ler no versículo 38 do capítulo 18, o fogo consumiu o pó do altar. E nesse ponto o povo volta-se para o Senhor e lança a mão para matar os profetas de Baal e Azera. E aí Elias vai
se retirar ao cume do monte. Ele estava num ponto do monte, agora ele vai subir para a parte mais alta. E ele vai orar para que volte a chover. Esse é o 6º milagre que acontece através do ministério de Elias. 1 Reis 18, 44 e 45. E ele vai orar e vai pedir para que o seu servo veja. Ele vê a primeira vez, não acontece nada, ele repete por mais 7 vezes. E aí o menino diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Aí Elias se levanta. É tudo que Deus precisa. Uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Sabe o que ele diz? Ele diz: eu já ouço o ruído de uma grande chuva. E aí acontece o 7º milagre no ministério de Elias. A mão do Senhor o arrebata do cume do Monte Carmelo até a entrada da cidade em Jezreel. E Elias chega perante Acabe. Antes de Acabe, aliás. Está no versículo 46. Só que quando Elias é usado por Deus para fazer todos esses 7 milagres, todas essas 7 maravilhas acontecem no ministério de Elias, o que Elias espera? Que o povo corra para a cidade, derruba os altares, se revolte contra o rei, reabram o templo, expulsem Jezabel da cidade e se voltem para o Senhor. Só que o que acontece de fato? Cada um volta para sua casa. Nada muda de forma definitiva. Ninguém derruba nada. Jezabel continua rainha. E quando ele acorda pela manhã, chega uma carta pelo correio. E essa carta é uma ameaça de Jezabel. Dizendo que eu morra se amanhã essa hora você já não estiver morto. Aí sabe o que Elias faz? Entra em pânico. Sabe o que Elias faz? Joga tudo para o alto. Porque aquele chegou a um ponto de esgotamento espiritual. Em que, além de tudo, ele estava se sentindo sozinho. Porque por 2 vezes ele diz ao Senhor, no capítulo 19, eu fiquei só. Ele está se sentindo abandonado, solitário, esgotado. E agora a ameaça de uma mulher, da rainha, é suficiente para fazer ele desistir de tudo. Não é o fato de Jezabel ser mulher, nem o fato dela ser rainha, é o fato dela ser uma. Ele enfrentou 850 homens cara a cara e não teve medo. Mas uma pessoa o ameaçou. E agora ele entra em pânico. E qual é a diferença? A diferença é que agora, quando ele recebe essa ameaça, ele está esgotado. E não existe período mais perigoso para nós do que quando nós estamos vivendo um período de esgotamento espiritual. Qualquer ameaça vira uma sentença de morte. E aí a gente tem a tendência de não perceber que nós enfrentamos coisas piores no passado e triunfamos. Não pela força do nosso braço, mas pelo Deus que vai adiante de nós. No esgotamento espiritual, toda ameaça vira uma sentença de morte. Não porque de fato quem ameaçou tenha poder para nos matar, mas porque o problema triplica de tamanho aos nossos olhos. Pelo simples fato de estarmos esgotados espiritualmente.
Ele está esgotado, ele está decepcionado. Simplesmente porque as coisas não saíram como ele esperava. Quantas vezes nós também não estamos nessa situação? A gente idealiza, a gente imagina, a gente projeta, vai acontecer assim, vai dar certo, em tanto tempo vai dar resultado. E quando a gente abre os olhos para a realidade, não sai como a gente espera. E a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente questiona a Deus. Quando na verdade Deus nem disse nada. E a gente que enfiou a mão para fazer. Quanto problema a gente tem por esperar resultado em um lugar que a gente colocou a mão quando Deus mandou a gente não colocar. Ou quando Deus simplesmente não falou nada. Porque o silêncio de Deus também é resposta. Qual é a resposta de Deus no silêncio? Espera. Ah, Deus não respondeu, eu vou agir. Espera. Nós vivemos um estilo de vida, que é o estilo de vida cristão, em que nós não podemos dar nenhum passo adiante sem a confirmação de Deus. Porque todo passo sem Deus é um risco de cair na vala. Quer mudar de empresa, Deus não falou nada, não saia. Quer mudar de igreja, Deus não falou nada, não saia. Quer migrar de ministério, sair de uma área para outra, na mesma igreja, na mesma denominação, Deus não falou nada, não dê um passo. Porque tudo que nós devemos fazer, nós devemos ter o selo de qualidade de Deus. Eu aprovo, vai. Eu abro a porta, vai. Eu libero, está abençoado. E Elias está decepcionado. E ele chega a um ponto de desejar a morte. Porque nesse momento eu imagino que Elias ele se enxergava como um fracassado. E não existe nada pior do que se sentir um fracassado no ministério. Porque é algo que vai além de nós. Porque quando a gente fracassa no ministério, a gente não fracassa conosco apenas. A gente fracassa com quem comprou a briga, com quem comprou a ideia, com quem está sendo discipulado. E Elias está nesse estado. Só que o que é extraordinário, irmão, é que Deus tem o manual do fabricante. Porque foi Ele que criou. E Deus nos entende melhor do que nós mesmos. E se tem alguém disposto a não abrir mão de nós, mesmo nos períodos de maior tristeza e decepção em nossos corações, é Deus. Deus não abre mão da gente. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da tua casa, da tua família, do teu casamento, do teu ministério. Deus não abre mão de você. E por isso, Deus começa a tratar Elias. E como Deus trata Elias? E é sobre esse tratamento em específico que eu quero falar. Primeiro, Deus trata Elias com pão e água. Olha o versículo 6 e 7. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. A maneira como Deus trata Elias é com pão e com água. E essa referência, ou este texto nos faz referência ao nosso relacionamento com Cristo. Por quê? Porque Ele se destaca como pão e água. Ele se revela como pão e água. João capítulo 6, versículo 35, e disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, o que crê em mim nunca terá sede.
João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando nós chegamos a um ponto de esgotamento espiritual, a primeira coisa que deve ser tratada em nós é o nosso relacionamento com Cristo. Porque quando nós começamos a servir ao Senhor, nós temos a tendência a entregar, sem nos preocupar em repor as energias. Então a gente entrega, cultua, prega, canta, ora, serve no diaconato, mas a gente tende a não priorizar o nosso momento devocional. Então a primeira coisa que Deus tem que tratar em nós quando nós nos esgotamos espiritualmente é o nosso tete a tete com Deus, é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso período de intimidade com Jesus, é o momento em que nós temos gastado, ou melhor, investido em qualidade, em tempo de qualidade com o Senhor Jesus, orando, jejuando, clamando, louvando, lendo a palavra de Deus, porque só tem para oferecer quem tem a despensa cheia. Então Deus olha para Elias, e quando ele oferece pão e água, ele estava dizendo para Elias: o problema não é que você quer desistir e parar, não é que você quer morrer, é que você não está se alimentando como deve se alimentar. O primeiro passo é começar a se alimentar direito. Permita que Deus te alimente com o pão do céu, com a água do céu. Priorize o seu relacionamento com Jesus. Porque sem o nosso relacionamento com Jesus, toda ameaça vira uma sentença de morte. E o interessante é que Elias não corre atrás do pão. O pão já está pronto. Elias não corre atrás da água, a água já está sob a sua cabeceira. O que significa dizer isso? Que o que você precisa para se alimentar de Deus já está aqui. Você só precisa abrir e se alimentar da revelação contida nas páginas deste livro santo. Você só precisa dobrar o seu joelho e começar a falar com Deus, que na medida em que você fala com Deus, o Espírito se encarrega de te renovar. O alimento já está pronto, só não se fortalece quem não quer, quem não busca, quem não investe tempo. Deixa Deus te tratar com pão e com água, e seja fortalecido por aquilo que sai da boca de Deus para você. Essa é a primeira forma como Deus trata Elias, pão e água. Segundo, ele trata Elias encurralando-o na caverna. Versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Elias estava solto, em crise. Só que ele começa a caminhar e ele chega até o Horebe. E o interessante é que o Horebe é ponto de encontro com Deus na Bíblia Sagrada. As maiores revelações de Deus se deram lá no Antigo Testamento. Só que o fato de Elias estar sozinho foi essencial para este encontro. Deus encurrala Elias para que ele pudesse ter um encontro pessoal com Elias. Há momentos na vida em que a gente está tão acelerado, há momentos na vida que a gente já está tão no piloto automático, que Deus simplesmente esgota as nossas possibilidades. Porque é na solidão que Deus se revela a nós. Você estava num período da sua vida, aí você começa a notar, os amigos viram as costas, começa a dar errado alguma coisa ali, outra acolá, e quando você vê, você não tem para onde correr.
E você corre para onde quando não tem para onde correr? E eu acho interessante, esses dias eu ouvia um pouco a respeito disso, e essa frase não sai da minha cabeça desde então. Por que certas pessoas, quando estão soltas, por exemplo, o menino quando está com a mãe, é o demônio, mas aí ele é preso e vira crente? Porque se você não aprende do jeito que Deus te ensina do jeito que você aprende. Se você não aprende do jeito que Deus te ensina do jeito que você aprende. E por isso que Deus nos encurrala algumas vezes. Por isso que Deus nos encurrala na caverna. Por quê? Porque a saída da caverna é a mesma entrada. E se você entrou lá para sair, você vai ter que ter um encontro tete a tete com o Senhor que te espera à entrada da caverna. Mas é nesse período de solidão que Deus vai revelar quem Ele é para você e o que você deve continuar fazendo. É na solidão do deserto que Deus se revela a nós. É na solidão da caverna que Deus se manifesta a nós. E essa é a terceira forma como Deus trata Elias, tendo encontro pessoal com ele. Mas encurralar ele na caverna é essencial para ter esse encontro pessoal. Porque é na solidão que Deus traz as maiores revelações para nós. Na Bíblia Sagrada foi no período de solidão que os homens de Deus mais tiveram experiências extraordinárias com o Senhor. Foi na solidão que Deus se revelou a Moisés na sarça. Foi na solidão, no fundo da cisterna, que Deus se revela a José. Foi na solidão, no cume do Monte Horebe, que Deus revela a lei a Moisés, que Deus faz passar a bondade por Moisés e revela as suas costas enquanto Moisés estava na fenda da rocha. É na solidão que Deus se revela a nós. Então, se você está vivendo um momento em que você olha para a direita, para a esquerda, não encontra um ombro amigo, você não encontra um coleguismo no trabalho, é o momento de você se virar para Deus, porque na solidão Deus vai trazer as maiores revelações da parte dele para você. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Você sabia que o processo é o mesmo, mas o tempo do processo varia na medida em que nós estamos dispostos a ser trabalhados? O processo que você teria que passar é o mesmo, do início ao fim. Mas às vezes ele se estende, porque no caminho a gente fica de birra. Você sabe o que tem que fazer, mas você bate o pé e não faz. Você sabe o que tem que falar, sabe aonde tem que servir, sabe por onde começar, mas está vivendo num looping, um ciclo infinito. Parece até a caverna do dragão. Eles rodavam e nunca saíam. Por quê? Porque não permitiu ser moldado por Deus. Ou não está permitindo ser moldado por Deus. Mas Deus se revela a Elias. E ele se revela dos versículos 11 a 13, quando Deus fala para Elias: se põe na entrada da caverna. E o interessante, meus irmãos, é que Elias estava em crise, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Ele estava em crise, mas ele tinha relacionamento com Deus. A crise que nós passamos não anula o que nós já vivemos com o Senhor. Porque o momento em que você vive não é quem você é. É só o momento que você vive.
E Elias se põe à entrada da caverna. Ele ouve a palavra do Senhor, dizendo: põe-te neste monte perante o Senhor. Aí a Bíblia diz que passa um grande e forte vento, e esse vento, eu imagino a cena das pedras sendo despedaçadas enquanto aquele vento passa. E o susto que qualquer pessoa normal passaria. Mas Elias tinha intimidade com Deus e ele sabia que Deus podia movimentar os vendavais. Só que enquanto o vento passa e despedaça a penha, e esse ato pode até impressionar quem não tem intimidade com Deus, porque quem não tem intimidade com Deus se impressiona com qualquer barulho. Elias percebe algo que talvez muita gente que gosta de barulho não perceberia. Deus não estava no vento. Então, quer dizer que é errado o barulho? Não. O barulho sem Deus é errado. E só quem tem intimidade com Deus consegue perceber quando o vendaval é apenas vendaval. E quando o vendaval vem acompanhado da presença de Deus. E Elias tinha relacionamento com Deus. Sabia que Deus podia despedaçar as penhas com o vendaval, mas reconheceu que a presença de Deus não estava no vendaval. Depois do vendaval, a Bíblia diz que veio um terremoto. E ele sabia que Deus, quando quer, faz tremer a terra. Mas ele percebe algo que só quem tem intimidade consegue perceber. E o que é? Que Deus não estava naquele terremoto. O tempo passa, vem o terremoto, e agora a Bíblia diz que chuvas de fogo, saraiva, caem aonde Elias estava. E Elias era profeta que conhecia o Deus que se manifesta no fogo. Não foi o que aconteceu em 1 Reis 18? Ele ora e cai fogo do céu. Só que Deus não estava no fogo. E aí depois disso, a Bíblia diz que uma voz mansa e delicada. Algumas traduções vai dizer um cício de vento tranquilo, outras traduções vai dizer uma brisa suave. Envolve o rosto de Elias como um abraço. Porque Elias agora não precisava de terremoto. Elias não precisava de vendaval. Elias não precisava de fogo. Elias precisava de um abraço. E esse texto vem para nos mostrar que Deus vem exatamente na medida que nós precisamos. Deus nos encontra aonde nós estamos, da forma que nós precisamos ser encontrados. Deus vem da forma que a gente precisa. E às vezes Deus vem no formato do trauma que mais marcou a nossa vida. Como assim? Olha para a história de Jó. Jó perdeu tudo, sim ou não? Mas qual foi a maior perda de Jó? Seus filhos. Porque era a única perca que não dava para ser reparada. É por isso que quando Deus restaura a sorte de Jó, em Jó 42, ele dá o dobro de tudo. Mas quando chega nos filhos, ele dá 10. Mas alguém diz, a conta está errada, não tinha que ser 20? Filho não deixa de ser filho porque morreu. A perca irreparável de Jó foi a perca dos filhos. E Jó perde os filhos como? Chega o seu servo e diz, veio um redemoinho e matou todo mundo. Como Deus se apresenta a Jó em Jó capítulo 38? Do redemoinho.
Às vezes Deus vem na forma do nosso maior trauma, para curar as cicatrizes abertas em nós. Permita Deus te encontrar no meio dos vendavais, ou no meio do cício tranquilo de vento que vai abraçar o teu rosto, mas permita que Deus o encontre, porque só assim a sua alma, a minha alma, a nossa alma será curada. Deus trata Elias com pão e água, encurralando ele na caverna e tendo um encontro pessoal com ele. E agora, a quarta e última forma de como Deus trata Elias é ordenando que ele voltasse. O tratamento de Deus só termina quando ele restabelece a direção. E Deus não vai restabelecer a direção enquanto Ele não te tratar nas suas feridas. Está tratado, está estabelecido, o tempo da tristeza passou, agora Ele restabelece a direção. E qual é a direção? Qual é a ordem de Deus para Elias? Capítulo 15, vai e volta pelo teu caminho. É como se Deus olhasse para Elias e dissesse, eu sei até que ponto vai a tua dor e começa a sua manha. Eu sei até que ponto a tua ferida vai, em que ponto começa a tua ferida, em que ponto termina a sua ferida e em que ponto começa a sua birra. E depois que eu curo a sua dor, não tem tempo para ficar sentado de birra chorando, porque ainda há um propósito de Deus para a sua vida, ainda há uma chamada de Deus, ainda há um propósito de Deus na sua trajetória. Então depois que Deus te curou, depois que Deus te sarou, depois que Deus te restaurou, sacode a poeira, levanta e volta para o caminho, porque a tua jornada não acaba aqui. O projeto de Deus não se encerrou, Deus não fracassou naquilo que Ele estabeleceu. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la e aperfeiçoá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento em que Deus te curar, levanta e volta a trabalhar. Até quando nós vamos ficar sentados chorando as pitangas? Ah, mas é porque fulano levantou. Ah, é porque ciclano disse isso. Ah, é porque fizeram tal coisa. É porque me traíram. É porque me saquearam pelas costas. Ei, deixa Deus te curar. Deus te curou. Sacode a poeira e levanta, porque tua vida não acabou aqui. Essa traição, esse levante, essa discórdia, esse falatório não é o ponto final da sua trajetória. Não importa o que você viveu até aqui, porque o que você viveu até aqui não é determinante para o resultado que Deus pretende ou vai realizar lá na frente. Isso são só circunstâncias do caminho pelas quais nós estamos aprendendo, mas Deus já visitou o teu futuro, Deus já viu o final da sua trajetória. Sacode a poeira e volta a trabalhar. Volta. Deixa Deus restaurar. Tanto que a palavra volta do capítulo 19, versículo 15, no hebraico, significa renovar. Está dizendo, renova a tua trajetória. Renova a tua direção. Como assim renovar a minha direção? Simples, qual era a direção de Elias? Eu quero morrer. Essa era a direção de Elias depois da sua decepção. Deus está dizendo, renova a tua jornada, renova a tua direção. Por quê? Porque o meu projeto na tua vida não acaba aqui. O meu projeto na tua vida não acaba aqui. Você colocou um ponto final, eu vou morrer aqui, acabou, não quero mais. Mas Deus, o Todo-Poderoso, com a caneta permanente vem e coloca uma vírgula. E diz, o meu projeto não acabou aqui. Pega o lápis, quebra, pega a borracha, queima, joga no fogo, joga no lixo e deixa Deus com a caneta eterna escrever a sua trajetória de vida.
Volta ao teu caminho. Volta para a direção que o Senhor estabeleceu antes da sua decepção. E se firma nela. Curva a sua cabeça. E agora eu quero lhe convidar a refletir para onde, ou onde, melhor dizendo, você se decepcionou. Aonde você se decepcionou, ou com quem você se decepcionou, e que nesse ponto você pensou em desistir, pensou em parar. Esse é o momento que Deus estabeleceu para renovar. E talvez você vai orar ao Senhor dizendo: renova-me, Senhor. Renova-me. Porque eu preciso ser renovado. Porque tudo que há em mim precisa ser renovado. Talvez você vai orar ao Senhor que pode te renovar. Talvez você vai orar ao Deus que viu e acompanhou o processo da sua dor, do seu luto. E vai dizer: Senhor, eu vim reparar o altar para que o fogo do Espírito desça sobre ele novamente. Meu irmão, a maior frustração na vida, ou melhor, deve ser a maior frustração na vida de um crente, é não acontecer nada novo. Por quê? Porque Deus é Deus de novidade. Então quer dizer que dia após dia eu vou conquistar algo novo. Eu não estou falando necessariamente de coisas materiais, apesar de Deus ser poderoso para conceder coisas materiais. Mas Deus é Deus de novidade espiritual. Deus é Deus que pode te visitar todas as manhãs. A porção de línguas que você falou no dia anterior, há uma renovação de Deus para o hoje e para o amanhã. A presença que você sentiu ontem, há uma novidade de Deus para você hoje e amanhã. A experiência da oração que você viveu hoje não é a experiência que Deus tem para amanhã e depois de amanhã. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus. Os judeus oram e começam as suas orações de uma maneira extraordinária. Eles dizem: Deus de novos começos e de novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez. Esse é o Deus que você serve. Então curve a sua cabeça. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser andar pela igreja, mas agora você vai ter um particular com Deus. Vão cantar um cântico, vão cantar um hino, e agora você vai orar a Deus para que Deus lhe renove, porque Deus tem pão e tem água para iniciar o seu tratamento aqui essa noite. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Quiser ficar de pé, fica. Quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser andar pela igreja, ande. Se você quiser se afastar das pessoas que estão perto de você, porque a sua oração é muito pessoal, muito particular, se afaste, mas ore. Ore. Clame ao Deus que vai te renovar essa noite. Vai falando com Deus. É sua oração.